Pessoal do canal do Massa, tudo bom? Aqui quem tá falando é Pedro Cunha, mais uma vez aparecendo aqui com um novo vídeo pra vocês, hoje vestido de Portugal, em homenagem a essa comissão tão vitoriosa, e é um pouquinho deles que a gente vai voltar a falar, só que dessa vez em campeonatos brasileiros. Neste domingo, o Palmeiras vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá pela quinta rodada do Brasileirão, um início de campeonato brasileiro que não tá nos melhores gostos do torcedor palmeirense, né? Não é da maneira que a gente imaginava que esse time ia começar esse Brasileirão. Então hoje a gente tá aqui para recapitular um pouquinho de, além de como está sendo essa campanha, como foram esses inícios de campanha em 2023 e 2022, anos que o Palmeiras ganhou os títulos brasileiros, né, os últimos títulos brasileiros, os dois da era Abel, e também fazer um comparativo de como está sendo esse momento do Campeonato Brasileiro em relação às conquistas de 22 e 23. Então vem com a gente que hoje tem muita coisa legal pra gente trazer aqui no canal do Massa. Bom, primeiro de tudo, vamos trazer o cenário atual, em 2024. Como é que tá sendo o Campeonato Brasileiro do Palmeiras? O Verdão estreou lá em Salvador, com vitória contra o próprio Vitória, no estádio do Barradão. Vitória por 1-0, gol marcado por Richard Rios, um confronto muito bacana, que juntou o campeão da Série B de 23 contra o campeão da Série A de 23. Um confronto de abertura do Campeonato Brasileiro, lá o Palmeiras venceu, o gol de Richard Rios. Depois disso, veio a Arena Barueri, primeiro jogo em casa, foi jogar contra o Internacional, perdeu por 1-0, gol com uma lei do ex do Wesley, inclusive o Inter chegou a perder pênalti naquele jogo, uma partida muito abaixo do Palmeiras. Depois disso, Allianz Parque, empate em 0-0 contra o Flamengo, aquele jogo que a gente já sabe como foi, um jogo muito tático, muito analisado, muito pegado, sem grandes oportunidades para ambos os lados, empate em 0-0. E depois disso, o Morumbi, outro empate em 0-0, Palmeiras e São Paulo, choque rei, chegando assim num cenário em que o Palmeiras tem um gol marcado, um gol sofrido, uma vitória, 2 empates e uma derrota e soma 5 pontos, ocupando a 12ª colocação nesses jogos aí que eu citei. Palmeiras 1-0 no Vitória, vitória do Inter por 1-0 contra o Palmeiras e empates em 0-0 contra Flamengo e São Paulo. Agora vamos trazer um pouquinho desse cenário de como era isso no Brasileirão do ano passado, em 2023. Um cenário em que o Palmeiras, nesse mesmo momento, com 4 rodadas, tinha 3 vitórias contra Cuiabá, Corinthians e Grêmio e um empate. Foram 10 gols marcados, 4 sofridos no período. O Palmeiras que estreou vencendo por 2-1 o Cuiabá no Allianz Parque, um jogo que foi bem bacana, o reencontro do Daverson com o Allianz Parque e com a torcida palmeirense. Depois disso, no Maracanã, um jogaço, empate em 2-2 contra o Vasco da Gama. E depois, 2 jogos em casa. Vitória contra o Corinthians por 2-1 no Allianz Parque e goleada contra o Grêmio por 4-1. Esse jogo do Grêmio, inclusive, fazer uma ressalva aqui, saindo um pouquinho desse retrospecto do Campeonato Brasileiro, mas um jogo que pra mim é muito marcante, porque o meu primeiro jogo como repórter no Allianz Parque, a minha primeira cobertura do Palmeiras, um jogo pra mim muito marcante. Lembro como se fosse ontem, um jogo onde o Palmeiras foi completamente dominante, do primeiro ao último segundo. Com isso, o Verdão naquele momento, com essa vitória de 4-1 sobre o Grêmio, assumia a liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Um cenário bem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje o Palmeiras tem metade desses pontos e tá na 12ª colocação. Na época era líder com 10 e terminou o Campeonato Brasileiro como campeão. 70 pontos ao todo, foi campeão naquele empate contra o Cruzeiro lá no Mineirão, em 1-1, o Cruzeiro marcou com o Nicão, o Palmeiras tinha abrido o placar com o Hendrick, ali a conquista do Dodeca brasileiro. Então a gente consegue perceber a diferença desse cenário entre o que era o Campeonato Brasileiro do ano passado e o que é esse atual. Bom, agora vamos a 2022, o primeiro título brasileiro da era Abel, a melhor campanha da história do Palmeiras em pontos corridos, né? Terminou como campeão com 81 pontos, superando 2016 e 2018, que o Verdão levantou o caneco, mas com 80 pontos. Por um pontinho, o Palmeiras acabou se tornando, esse de 2022, a melhor campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas nesse cenário, o campeonato era bem parecido com o que acontece nesse momento. Na realidade, em números, a campanha é bem semelhante. O Palmeiras tinha uma vitória no clássico contra o Corinthians, 2 empates contra Flamengo e Goiás e uma derrota contra o Ceará. Ao todo eram 7 gols marcados e 4 gols sofridos, a 8ª colocação com 5 pontos. Ou seja, naquele campeonato com os mesmos 5 pontos que o Palmeiras tem hoje, o Palmeiras ocupava a 8ª colocação, enquanto na atual temporada ocupa a 12ª. O Palmeiras, assim como a gente já falou, terminou aquele campeonato campeão com 81 pontos. A campanha era a seguinte: estreia com derrota em casa
para o Ceará, 3-2. Depois disso, empates em 0-0 com o Flamengo no Maracanã, mesmo resultado contra o Flamengo nessas 4 primeiras rodadas, né? Só que dessa vez no Allianz Parque, naquela ocasião no Maracanã. E depois disso, empate em 1-1 contra o Goiás, lá em Goiânia, fora de casa. E o Palmeiras foi conseguir essa primeira vitória no campeonato na 4ª rodada contra o Corinthians, vitória por 3-0 na Arena Barueri. Um jogaço que o torcedor palmeirense lembra muito bem. Bom, agora partindo para números em geral, vamos começar a falar sobre o ataque palestrino, que dessa vez vem decepcionando um pouco o torcedor. Tá bem abaixo da expectativa do que a gente imaginava. Nesse campeonato brasileiro, até aqui o Palmeiras anotou só um gol. Esse marcado pelo Richard Rios no triunfo contra o Vitória lá em Salvador na primeira rodada. Depois disso passou em branco contra o Internacional, Flamengo e também contra o São Paulo. Vai agora contra o Cuiabá precisando dessa vitória e precisando mostrar a qualidade ofensiva que a gente sabe que esse time tem e que até agora não vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Voltando a 2023, o melhor ataque desses 3 campeonatos que a gente está comparando até aqui. Foram 10 gols marcados, 2 na estreia contra o Cuiabá, 2 na segunda rodada, empate contra o Vasco em 2-2, vitória por 2-1 contra o Corinthians, anotou mais 2, e essa goleada contra o Grêmio anotou mais 4. Ao todo 10 gols marcados nessas 4 primeiras rodadas. Enquanto em 2022, a melhor campanha do Palmeiras na história dos pontos corridos eram 7 tentos anotados. 2 na derrota contra o Ceará, 1 no empate contra o Goiás e 3 no amasso sobre o rival Corinthians. Entretanto, se o time atual leva desvantagem quando comparamos os números ofensivos, defensivamente o cenário é completamente diferente. Esse time do Palmeiras até aqui, nessas 4 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, sofreu apenas um gol, marcado pelo Wesley, lei do ex lá na Arena Barueri, derrota por 1-0 sobre o Internacional. Uma média de 0,25 gols sofridos por jogo. O Palmeiras precisa de 4 jogos para sofrer um gol, em relação à média que tem atualmente nessa temporada. Em relação ao ano passado, foram 5 sofridos nesse mesmo cenário, né? Tinha um gol a mais sofrido do que o número de jogos. Sofreu 1 contra o Cuiabá, 2 contra o Vasco, 1 contra o Corinthians e 1 contra o Grêmio. O Palmeiras nessas 4 primeiras rodadas, em nenhuma passou em branco defensivamente. Já em 2022, era uma defesa melhor do que 23, só que pior do que 24. Eram 4 gols sofridos. Tomou 3 do Ceará, passou 2 jogos sem sofrer gols, que foi contra o Flamengo e contra o Corinthians, e sofreu 1 do Goiás lá em Goiânia. Ou seja, se ofensivamente esse Palmeiras de 24 deixa a desejar, defensivamente ele mostra uma solidez defensiva maior do que foi apresentado nos últimos anos. E ao que tudo indica, vai caminhar firme para lutar pela melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que ano passado acabou sendo do Cruzeiro, time na qual o Palmeiras marcou na última rodada e se sagrou campeão brasileiro lá no Mineirão. Bom, então dito tudo isso, sabemos um comparativo. O Palmeiras, que até aqui faz a sua pior campanha em relação à tabela no Campeonato Brasileiro entre essas 3 temporadas que apresentamos aqui. 12ª colocação. Nesse domingo tem Palmeiras e Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Fora de casa, o Verdão precisa dar uma resposta, subir na tabela, mostrar a qualidade ofensiva que a gente sabe que tem e que mostrou no Campeonato Paulista, vem mostrando na Libertadores e na Copa do Brasil. Até aqui, um gol marcado só no Campeonato Brasileiro. Precisa voltar a balançar as redes e continuar mostrando essa solidez defensiva que a gente viu de um time que sofre um gol a cada 4 jogos em relação a essa média que vemos até aqui no Campeonato Brasileiro. Em relação a 22 e 23, o Palmeiras bateu com o título. Campanhas apresentadas aqui, ofensivamente melhores, defensivamente piores. Onde esse Palmeiras de Abel Ferreira pode chegar no Brasileirão 2024? Já deixa aqui sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, assinar o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de tudo que vem nessa cobertura espetacular do Palmeiras aqui no canal do Massa. E amanhã, domingo, dia do jogo entre Palmeiras e Cuiabá, estaremos juntos numa live pré-jogo, pós-jogo, aqui no canal do Massini. Então compartilha pro seu amigo também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do que acontece aqui no canal do Massini, contando todos os bastidores desse Palmeiras. Tamo junto, forte abraço!